Quem nunca olhou para dentro de si, para dentro da sua alma e se fez a seguinte pergunta: será que eu vou pro céu mesmo? Será que eu sou salvo? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Nesses últimos dias, o número de inscritos tem aumentado bastante, os likes, os comentários, o feedback de vocês de forma geral. Está sendo muito gratificante ler todos os comentários, ver o número de inscritos subindo. Então eu quero agradecer a você que é inscrito no canal. Se você é novo aqui no canal, clica no botão para se inscrever, dá o like, que isso ajuda demais a gente e nos incentiva a produzir mais conteúdos para vocês. Bora pro vídeo. É muito normal na nossa caminhada cristã essas perguntas que nós falamos no início do vídeo surgirem no nosso coração, da gente se perguntar se de fato nós somos salvos, se de fato nós vamos pro céu. Mas a palavra de Deus, ela é muito show, ela é maravilhosa e ela tem exatamente todas as respostas que nós precisamos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente encontra exatamente as características de um salvo. O que caracteriza um salvo? O que faz um salvo de fato ser salvo? E quando nós olhamos para a palavra, nós descobrimos que todo salvo possui fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Paulo está falando sobre fé aqui nesse versículo, ele não está dizendo apenas sobre uma fé de crer que Deus existe. Eu creio que Deus existe, então eu sou salvo. Não. Apesar dessa fé ser uma fé importante, claro, nós precisamos crer que Deus existe para que a gente possa se aproximar dele. Só que essa fé que Paulo está falando aqui nesse versículo não é uma fé simplesmente de crer que Deus existe, mas é uma fé que produz salvação, é uma fé que gera salvação, é uma fé salvífica. E a primeira característica que nós possamos falar aqui hoje nesse vídeo de como saber se eu sou salvo é justamente isso, é essa fé, é você olhar para Jesus, para a obra da cruz, para o sacrifício de Jesus e crer naquilo, crer que Jesus de fato é o Filho de Deus, crer que de fato Ele veio para perdoar os nossos pecados, o meu, o seu pecado, e que através desse sacrifício nós podemos de volta nos ligar a Deus através da aliança que o Senhor Jesus fez conosco e com Deus ali na cruz do Calvário. Só que a Bíblia também vai falar de uma outra característica muito importante, que é tão importante quanto a primeira e que você precisa estar ligado para ouvir isso. Todo salvo possui o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo aqui nesse versículo ele está falando bem expressamente e bem claramente que todo salvo possui o Espírito Santo. E que existe uma ligação do Espírito Santo com o nosso espírito que prova para nós, que testifica para nós de que de fato nós somos salvos, de que de fato nós somos filhos de Deus. E é interessante porque o primeiro ponto se liga completamente com esse segundo ponto. Porque a partir do momento que nós cremos em Jesus para a salvação, que nós cremos que Ele é o nosso Salvador, o Espírito Santo que nos convence disso passa a habitar dentro de nós e nós passamos a ter Ele morando dentro de nós. E essa ligação que o Espírito tem com o nosso espírito é uma comunicação. Então Ele fala para nós, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos. Dentro de mim e de você existe um selo do Espírito Santo, existe uma voz do Espírito Santo que clama para nós de que de fato nós somos salvos por intermédio de Jesus. Então olha só, todo salvo possui fé, todo salvo possui Espírito Santo e todo salvo aborrece e reconhece o pecado. E esse também é um ponto que você não pode deixar de ouvir porque é muito importante para o desenvolvimento desse raciocínio. E é óbvio que a Bíblia tem vários versículos a respeito desse assunto, mas eu separei dois que eu achei muito interessante e eu queria que você ouvisse. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, João basicamente está falando aqui nas entrelinhas que um salvo, alguém verdadeiramente salvo, ele odeia o pecado e odeia o mundo. Porque justamente é a lógica do versículo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, logo ele não é salvo. Mas se alguém odeia o mundo, aborrece o mundo e tem nojo do mundo, e quando João fala a palavra mundo aqui, ele não está falando do planeta, da natureza, das coisas que Deus fez. Não, ele está falando do pecado, do sistema do pecado. Então, basicamente, João está dizendo o seguinte: quer saber se você é salvo? É só você odiar o pecado.
Mas olha só esse segundo versículo que complementa exatamente o primeiro que a gente leu. Lucas capítulo 18, versículo 13 e 14. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Quem conta aqui essa parábola do publicano e do fariseu é o próprio Jesus. Então ele está dizendo que enquanto um entrou no templo orando, se achando bom, se achando tal, se achando tudo, o outro entrou no templo para orar, para se derramar na presença de Deus, reconhecendo que era pecador. E isso é expresso nitidamente nas palavras dele quando ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. E Jesus diz que o publicano que orou dessa forma voltou para sua casa justificado, voltou para sua casa perdoado. Só que esse outro ponto agora está completamente ligado a esse que a gente acabou de falar. Todo salvo busca por santidade. E isso é muito sério. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21 diz assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que estar nele deve andar como ele andou. Então, olha, primeiro Paulo fala a Timóteo para que ele possa se purificar daquilo que desagrada a Deus, para que ele possa se afastar do mundo. E depois o apóstolo João vem com essa marretada na minha e na sua cara, dizendo para mim e para você que quem é salvo deve andar como ele andou. E quando eu falo que isso se completa exatamente com o tópico que a gente acabou de ver, é porque é muito isso. Porque é algo que é lógico. Se eu aborreço o pecado, reconheço o pecado, me afasto do pecado, logo eu vou buscar ter uma vida santa. Como saber se sou salvo? É simples. Uma dessas características é que um salvo busca por santidade, busca ser santo ao Senhor. E agora a gente chegou no último tópico, que é tão importante, é tão lindo e complementa com todos os outros que a gente falou agora, que todo salvo é uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. A gente já falou que todo salvo possui fé, a gente falou que todo salvo possui o Espírito Santo, que todo salvo se afasta e aborrece o pecado, que todo salvo busca por santidade e todo salvo é uma nova criatura na pessoa de Jesus. É impossível nós sermos salvos sem abandonarmos as velhas práticas. É completamente impossível nosso nome estar no livro da vida sem que a gente tenha abandonado os nossos antigos pecados, sem que a gente tenha abandonado aquela vida de prazer carnal, aquela vida onde a gente só fazia as coisas para agradar a nossa carne. Todo salvo é uma nova criatura, todo salvo tem uma nova mentalidade, tem um novo modo de agir, um novo jeito de viver, baseado na palavra de Deus. Então, quer saber se você é salvo? Pega todas essas 5 características que a gente viu aqui agora. Faz uma autorreflexão, uma autoanálise. E se você olha para si e vê que você tem fé na pessoa de Jesus, que você possui o Espírito Santo, que você odeia o pecado, que você anda em santidade, que você é uma nova criatura, então não tenha dúvidas de que você é salvo em Jesus e que o seu nome está lá escrito no livro da vida. Então é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação toda vez que a gente enviar o vídeo novo. Clique em gostei, que isso ajuda muito a gente aqui no nosso canal. Inspira a gente, coloca mais ânimo para que a gente possa produzir conteúdo para vocês. E é isso aí, que Deus abençoe.